A paz, Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui alguns versículos que vão nos levar a refletir e entender que servos de Deus, pessoas que servem a Deus, que servem ao Senhor Jesus, em algum momento, se não vigiar, pode acabar sendo influenciada pelo maligno, pode dar lugar ao inimigo, como dizem. E muitas pessoas, às vezes, elas não aceitam, não compreendem, não entendem isso. Por isso eu vou trazer aqui alguns versículos hoje. Bom, primeiro em Mateus, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, para que me serves de escândalo? Por que não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? Amém? Olha só o que o Senhor diz para Pedro: Para trás de mim, Satanás. Por que o Senhor fala isso aqui para Pedro? Porque naquele momento ali, o Senhor Jesus, ele estava falando das coisas que haveriam de acontecer com ele, como ele iria padecer. Então Pedro chega para ele e fala ali: tenha dó de ti mesmo, dizendo que Jesus tivesse dó dele mesmo e não passasse por aquela circunstância ou não aceitasse passar por aquilo. Então nesse momento o Senhor vem e repreende a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ainda que Pedro estivesse com ele, servindo ele, seguindo ele, caminhando com ele, naquele momento, a boca de Pedro, as palavras que ele proferiu foram palavras vindas do maligno, Foi uma influência, uma seta do maligno na mente dele, para que ele então tentasse desviar Jesus daquele propósito. E por que aconteceu isso? Isso veio através de um sentimento de dó, que não veio da parte de Deus. Um sentimento de dó que veio a partir da carne dele, Que veio através dos sentimentos da carne dele. Por isso que nós temos sempre que vigiar com os nossos sentimentos. Nem todos os sentimentos eles vêm de Deus, Os sentimentos de dó, às vezes de pena de alguém. E olha só, em 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 14, diz que e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, aqui é outro servo de Deus que estava sendo assombrado, que estava sendo perturbado por um espírito maligno. Estava sendo influenciado por um espírito maligno, E isso acontece quando? Isso acontece a partir do momento que ele dá um passo ali sem ter sido Deus que mandou. Acontece a partir do momento que ele desobedece ao Senhor. Quando ele decide ali apresentar um sacrifício a Deus, mas que não foi Deus que pediu. O Senhor ele deu uma ordenança, para que Saul ali fosse, contra o povo inimigo e destruísse tudo. E ele poupa a parte dos despojos e poupa também o rei e sacrifica ali alguns animais ao Senhor. Mas ali ele saiu da direção de Deus. Ele fez algo que aos olhos dele, ele pensou que agradaria a Deus, mas não agradou porque ele foi além da direção de Deus, foi além daquilo que Deus disse para ele. E a partir daquele momento ali, o que aconteceu? Ele foi reprovado, pelo Senhor. Ele foi rejeitado pelo Senhor e o Senhor tira, o espírito de Deus dele e permite que ele seja perturbado por um espírito maligno. Olha só. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do preço da herdade? Olha só, por que encheu Satanás o teu coração? Até esse momento aqui, eles estavam ali também, servindo ao Senhor, só que nesse momento eles deixam ali se enganar, pela cobiça, o dinheiro, pela avareza, e então Satanás vem e enche o coração deles, para que eles mintam. Ou seja, mais um ponto aqui
onde a gente vê pessoas sendo influenciadas pelo inimigo. Então, esses versículos, eles são de diferentes contextos, né? Mas eles nos provam o quê? Que os servos de Deus também, em algum ponto da sua vida, como eu disse, se não vigiar, se não tiver cuidado, acaba dando lugar ao inimigo. Ou seja, também pode ser influenciada pelo maligno. E muitas vezes hoje em dia as pessoas pensam assim que só porque elas estão indo para o culto, só porque elas estão orando, só porque elas estão lendo a Bíblia, estão consagrando, elas estão santas demais e não entendem que numa atitude ou outra acaba cedendo, né, às vontades, aos desejos do adversário. E não foram só esses, tem vários pontos na Bíblia, né? Teve, por exemplo, Davi, que servia ao Senhor, mas chega um certo ponto ali, ele dá lugar para o adversário quando ele adultera, quando ele coloca Urias, né, na frente da batalha para morrer. E isso acontece também por quê? Porque ele sai da direção de Deus, ele coloca os sentimentos, as vontades dele além da vontade do Senhor. Por quê? Porque o rei, ele sempre ia para a guerra, era, como que eu posso dizer, era o costume deles, né, era a tradição. E naquele momento ali, ele deixa de fazer aquilo porque ele coloca o quê? O desejo dele, a cobiça dele, né, por aquela mulher, acima da vontade de Deus, acima do temor dele ao Senhor. Outras pessoas que serviam a Deus e foram também influenciadas pelo inimigo, Miriam e Arão, quando eles se juntam ali para falar contra Moisés, né, para ficar ai, me fugiu a palavra, para ficar ali de fofoca, digamos assim, né, questionando a vida dele, questionando a intimidade dele com o Senhor. Ali foi uma seta do maligno na mente e no coração deles, com certeza. E várias outras situações que acontecem, né, que a gente vai ver. Isso acontece quando? Quando que isso acontece nas nossas vidas? Como eu disse aqui, isso acontece quando nós colocamos os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos acima da vontade de Deus. Por isso que a gente deve sempre tomar cuidado e ficar bem atento com aquilo que vem na nossa mente, com aquilo que vem no nosso coração. Porque nem tudo que a gente sente vem da parte do Senhor. Às vezes a gente acaba ali sendo levado pelo sentimento de ira, de raiva, ou às vezes de tristeza, de desprezo, de indiferença por alguma situação e a gente acha que está certo naquilo. Mas não, ali são setas do maligno na nossa mente, que se a gente não vigiar e der lugar, a gente vai acabar sendo usado por ele, vai acabar sendo influenciado por ele. Por isso que a gente tem que buscar sempre o discernimento em Deus, né? Daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está tendo a sensação de fazer, das vontades, dos desejos que estão vindo no nosso coração. Às vezes pode vir uma vontade boa no teu coração, um desejo bom, mas não ser a vontade de Deus, né? E a partir do momento que a gente sai da vontade dele, a gente fica, digamos assim, à deriva, né, do que pode acontecer. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 6 diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda de redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só, ele fala para a gente ficar alerta que o inimigo está ao redor tentando nos tragar, né, a qualquer momento, para a gente resistir a ele e permanecer firme, daí, vírgula, sabendo que em todo mundo nós temos, né, irmãos que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, aqui o Senhor deixa claro que não é só você que sofre, não é só você que passa por dificuldade, que passa por humilhações, por afrontas, perseguições. E muitas vezes as pessoas elas cedem a carne delas, elas pecam contra Deus porque elas acham que só elas estão sofrendo. Às vezes a pessoa vem e fala, pastor, eu briguei com fulano mesmo, eu não aguentei, porque daí aí agora o que eu faço? Daí você vai dar um conselho para a pessoa, daí a pessoa fala, mas você não sabe o meu sofrimento, você não sabe o que eu passo, e não sei o quê. É nesse momento que a gente tem que parar para entender que não é só você que está sofrendo, existe pessoa passando por coisa muito pior,
muito maior e está suportando. E está passando aquilo da maneira que Deus quer que passe. Está passando com tranquilidade, com paz no coração, com mansidão. E as pessoas pecam e erram nisso, porque elas acham que só porque elas estão sofrendo, elas têm o direito de murmurar, o direito de questionar, o direito de se irar. E daí, quando acontecem essas coisas, elas acham que, mas eu sou carne, só Jesus é santo, nós não conseguimos ser perfeitos em tudo. E não entendem que, claro, nós não vamos ser perfeitos em tudo, mas Deus quer que a gente ande em santidade. E a gente tem que aceitar que algumas das nossas atitudes, algumas das nossas ações, das nossas reações, elas são sim influenciadas pelo maligno, como eu disse aqui. Não estou dizendo que a pessoa está possessa, que está endemoniada, não é isso. São setas ali que o inimigo lança e a pessoa dá lugar. Então, por isso a gente tem que ter muita vigilância em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações e principalmente reações, né? Diante das situações que acontecem nas nossas vidas. Mais um versículo aqui, Aí tem gente que fala assim, mas eu não consigo, mas é sem querer, mas eu sou assim, mas é o meu temperamento, o meu comportamento. Só que se fosse impossível, o Senhor ele não ia pedir pra gente fazer algo que é impossível. Ele sabe que se ele tá mandando a gente fazer algo é porque a gente é capaz. Então, se ele fala para resistir, é porque a gente é capaz de resistir sim. Efésios 4, 26 a 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Mais um versículo que o Senhor fala, não deem lugar ao diabo. Então, se ele fala para não dar lugar, quer dizer que a gente é capaz sim de dar lugar ao inimigo, que a gente é suscetível sim a dar lugar a ele. Então, como eu disse aqui, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, quando ficar irado, né, quando subir aquele nervosismo, aquele fervor que sobe muitas vezes para nossa cabeça, se acalme, põe a tua cabeça no lugar e resista. Que, como eu disse, é possível resistir. É possível parar e pensar, nossa, isso que eu tô sentindo agora é de mim? Eu tava pensando isso ontem, antes de ontem, ou não, e esse pensamento me veio agora. Foi Deus que tá me fazendo sentir isso? Jesus sentiria isso? Jesus pensaria assim? Jesus faria isso? Jesus tomaria essa atitude? Jesus teria essa reação? Então, nesse momento, você vai conseguir resistir. E como que que a gente resiste? Como a gente se preserva dessas coisas? Como eu disse, tendo calma, refletindo, mas acima de tudo, Efésios capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Glória a Deus. Aqui o Senhor, ele já nos dá a solução, né? Pra gente usar o escudo da fé, a palavra dele, né? E como que a gente usa ela? Não é só lendo, não é só meditando, é praticando ela no nosso dia a dia e proferindo, declarando ela. Em muitas situações da nossa vida, onde o inimigo se levanta contra nós, às vezes a gente ou fica sem dar resposta, ou responde às vezes ali coisa nada a ver, enquanto a gente poderia estar respondendo versículos bíblicos, né? Porque contra a palavra de Deus, né, não há argumentos. Então, o Senhor ele nos ensina aqui como que a gente pode se defender. Amém? Eu trouxe essa palavra aqui, claro que nem tudo na nossa vida, não estou falando que tudo é o inimigo, todo pensamento, somos nós, é a nossa carne, é a nossa natureza humana que peca contra Deus. Só que o que eu quero deixar claro aqui é que a gente tem que ter esse discernimento e essa vigilância
de que em alguns momentos nós estamos sendo influenciados por ele. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Acha que só porque é crente, só porque está na presença de Deus, isso não vai acontecer. E daí anda com a vida que é uma beleza, entendeu? Então eu deixo todos esses versículos, né, para os irmãos aqui, para que a gente possa estar refletindo, possa estar temendo, né, cada vez mais e vigiando. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus.